Minha mãe chamou a polícia para mim dizendo que seu irmão não pode arriscar a carreira de DJ dele, mas você pode perder alguns anos na prisão, e o que eu fiz em seguida fez eles se arrependerem. Ei Reddit, então eu, homem de 32 anos, passei 6 anos construindo minha reputação na minha empresa, cada semana de 60 horas, cada revisão de design até tarde da noite, cada apresentação para clientes, tudo levou a este momento. A posição de sócio sênior finalmente estava ao meu alcance. Enquanto isso, meu irmão Logan, de 30 anos, estava morando de graça no porão dos meus pais, supostamente trabalhando na carreira de DJ, mas na realidade desempregado pelos últimos 3 anos, contribuindo absolutamente com nada além de drenar a conta bancária deles com maconha e videogames. Eu tinha escalado com esforço desde empréstimos estudantis e trabalhos paralelos enquanto ele recebia tudo de mão beijada e ainda assim conseguia fracassar na vida. Mas eu não sabia que meu histórico limpo e meu trabalho duro tinham me tornado a cobertura perfeita para algo muito mais sombrio, e eu definitivamente não sabia que a minha própria mãe estava prestes a destruir tudo que eu tinha construído. A apresentação estava saindo perfeita, sala de conferências envidraçada no 27º andar com vista para a cidade, meu projeto de drenagem sustentável estava prestes a me garantir o maior contrato da minha carreira, 3,8 milhões de dólares para transformar o Parque Riverside de um deserto de concreto em algo que as pessoas realmente quisessem visitar. Eu estava há 6 anos na arquitetura paisagística e esta era minha chance de me tornar sócio sênior, escritório de canto, salário de 6 dígitos, respeito. Então as portas da sala de conferências se escancararam, 2 policiais uniformizados e um detetive que parecia levantar carros pequenos por diversão caminharam direto em minha direção, não pediram permissão, não se desculparam, apenas fizeram uma linha reta até mim enquanto eu estava no meio de uma frase sobre sistemas de retenção de água. Noah. Sim, sou eu, seja lá o que for isso pode esperar 20 minutos? Não. Você está preso por roubo de identidade e desvio de fundos. Eu ri, tinha que ser uma pegadinha, talvez os arquitetos juniores achassem que eram engraçados, mas então o aço frio se fechou em volta dos meus pulsos e a realidade me atingiu como um trem de carga. O detetive disse que havia um mandado, crime de colarinho branco ou não, eles não iam esperar eu terminar a apresentação. Meu chefe se levantou tão rápido que a cadeira dele arranhou o chão. Detetive, este é meu arquiteto principal, vocês cometeram um erro. Nenhum erro. Temos imagens de vigilância, assinaturas falsificadas, registros eletrônicos, é a prova de falhas. Eles me levaram para fora pelo escritório principal, passei por todos com quem trabalhei por 6 anos, passei pela assistente que sempre me guardava o café bom, passei pelos estagiários que eu ensinava, todas as pessoas me encarando como se eu tivesse acabado de matar o cachorro de alguém. A vergonha era sufocante, meu telefone começou a explodir antes mesmo de chegarmos ao elevador, mensagens de colegas, notificações de e-mail apitando, o chat de trabalho entrando em colapso com perguntas. Quando chegamos ao saguão, 3 clientes já tinham ligado perguntando o que diabos estava acontecendo. A assistente do meu chefe vinha andando rápido atrás de nós, sussurrando com urgência no telefone sobre controle de danos e comunicados à imprensa. A caminhada da vergonha pelo saguão de mármore pareceu durar horas, seguranças com quem eu brincava toda manhã ficaram congelados, os olhos me seguindo como se eu tivesse criado chifres, o pessoal do almoço dos escritórios próximos parou no meio da mordida para assistir, alguém estava filmando com o celular, ótimo, eu estaria viral até o jantar, marcado e compartilhado em todos os fóruns de arquitetura e grupos da indústria. A delegacia do centro. Cheirava a café queimado e sonhos quebrados, eles me jogaram numa sala de interrogatório e o detetive largou um arquivo na mesa grosso o suficiente para parar uma bala, 16 mil dólares. Noah, você drenou isso do fundo de auxílio aos funcionários da Midwest Manufacturing há 18 meses. O saque foi iniciado por meio de um pacote de autorização falsificado enviado a um administrador terceirizado. Temos você nas câmeras do banco recolhendo o cheque. Temos sua assinatura nos comprovantes de retirada. Jogo encerrado. Eu não toquei em nada, não trabalho com a Midwest há mais de 1 ano. O detetive se recostou com os braços cruzados. A denúncia inicial veio de um familiar. Disse que você vinha agindo de forma estranha com dinheiro ultimamente. Até nos deu cópias dos seus documentos de identidade para ajudar na investigação. Ele deslizou uma fotocópia de um cheque pela mesa de metal. Meu nome estava assinado embaixo, exceto que a assinatura estava errada. O C tinha aquele floreio idiota que meu irmão Logan usava quando falsificava minha assinatura em autorizações na escola. Aquele R esticado no final, clássico do Logan. Essa é a letra do meu irmão, não a minha. O detetive arqueou a sobrancelha como se eu tivesse acabado de dizer que a Terra era plana. Então seu irmão entrou num banco com seu documento, falsificou sua assinatura e ninguém percebeu? Você percebe como isso soa? Soava insano, mas Logan e eu éramos parecidos o suficiente. Mesma estatura, mesmo cabelo castanho, mesmo maxilar quadrado. Se ele tivesse meus documentos poderia sim conseguir. Especialmente depois de passar 3 anos vivendo às custas dos meus pais sem fazer absolutamente nada além de fumar maconha e jogar Call of Duty. Liguei para Ashley, minha melhor amiga da faculdade e atualmente a advogada de defesa mais afiada de Chicago. Ela apareceu em menos de 2 horas e de alguma forma conseguiu que eu fosse liberado sob fiança enquanto a investigação continuava. Você está em apuros, Noah.
Ela disse enquanto caminhávamos até meu carro. As evidências parecem ruins. Isso não é sobre seu emprego, é sobre alguém vestindo seu nome como uma fantasia. Se você está dizendo que é o Logan, precisamos de provas. Provas reais. Eu sei exatamente onde encontrá-lo. Dirigi direto para a casa dos meus pais nos subúrbios, a mesma casa onde minha mãe costumava me dar sermões sobre responsabilidade enquanto entregava tudo ao Logan numa bandeja de prata. Quando entrei na garagem, os faróis iluminaram algo que me fez pisar no freio com tudo, uma McLaren neon laranja, modelo 570, parada ali como um dedo do meio para a realidade. Meu pai dirigia um sedã de 15 anos com fita adesiva segurando o para-choque. Minha mãe tinha um SUV básico que possuía desde 2010. A maior conquista do Logan tinha sido alcançar prestígio máximo em algum videogame. Logan não era inteligente, mas era uma esponja para qualquer coisa que meus pais chamassem de negócios. Ele ficava ali meio acordado repetindo as histórias deles como se tivesse estado na sala quando aconteceu. De onde diabos veio um carro de $200.000? Eu saí e toquei o capô. Ainda estava quente. Alguém tinha dirigido aquilo recentemente. A pintura estava perfeita. Brilho de showroom, sem arranhões, sem amassados de porta, nem um grão de poeira. Alguém estava cuidando dessa coisa como se fosse feita de vidro. Verifiquei a placa temporária no vidro, registrada havia 3 dias em nome de uma empresa que eu não reconhecia. O interior estava impecável visto pela janela, bancos de couro bege, acabamento em fibra de carbono, aquele cheiro de carro novo provavelmente ainda no ar. O odômetro marcava 127 milhas, mal tinha sido usado. Peguei o telefone e tirei fotos da placa do número de chassi, do registro temporário, do odômetro. Tudo naquele carro gritava que havia algo errado. Logan não conseguia pagar um lanche infantil sem implorar dinheiro para a mamãe, e agora estava dirigindo um carro que valia mais do que a casa da maioria das pessoas. Empurrei a porta da frente, destrancada como sempre, e entrei. O cheiro de velas de baunilha me atingiu primeiro, o perfume característico da minha mãe, aquele que ela sempre usava para encobrir cada mentira que esta família já contou. Eles estavam todos sentados na sala de jantar, comendo como se fosse apenas mais uma segunda-feira, bife, purê de batatas, copos de água, a cena perfeita de uma família suburbana que me deu vontade de atravessar a parede com o punho. Noah, minha mãe pousou o garfo, nenhuma surpresa no rosto. Você chegou cedo. Você sabia que eu fui preso, é claro. A polícia ligou perguntando sobre o histórico da sua residência. Logan não olhava para mim, só continuava serrando o bife, a mão tremendo como uma folha. Avancei na direção dele, mas meu pai me bloqueou com uma velocidade surpreendente. Noah, controle-se, esse é seu irmão. Ele roubou $16.000 usando meu nome, me algemaram na frente de todo o meu escritório, minha carreira acabou por causa desse desperdício de oxigênio. Não chame seu irmão de nomes, minha mãe retrucou. Ela se levantou e me empurrou para a cadeira com mais força do que eu esperava, o aperto dela parecia de ferro. Sente-se, vamos discutir isso como adultos. Antes de falar qualquer coisa, eu disse segurando os braços da cadeira, eu quero saber daquela McLaren lá fora, de quem é? Logan encolheu no assento. É para o meu conteúdo de influenciador. Conteúdo de influenciador? Você roubou dinheiro de empresa para bancar rico no Instagram. Chega! A voz da minha mãe cortou a sala como uma lâmina. O que está feito está feito. Logan cometeu um erro, ele não quis causar nenhum mal. Um erro? São vários crimes, mãe, roubo de identidade, fraude, desvio de fundos. Meu pai pigarreou. A questão, Noah, é que Logan não é preparado para dificuldades como você é. Você tem educação, carreira, força mental. Logan é sensível, é frágil. Senti água gelada correr pelas minhas veias. Eu sabia para onde isso estava indo, já tinha ouvido variações desse discurso a vida inteira. O que exatamente o senhor está dizendo, pai? Minha mãe me encarou diretamente, sem hesitação, sem vergonha. Noah, você precisa assumir a responsabilidade pelas ações do seu irmão. O silêncio foi absoluto, até a geladeira parecia ter parado de fazer barulho. Como é que é? Você ouviu corretamente. Se Logan for para a prisão, ele morre, não aguentaria uma única semana, mas você é diferente, você é um sobrevivente. Você consegue aguentar 18 meses em um regime mínimo, e quando sair pode reconstruir, você é talentoso. Ele não pode arriscar a carreira de DJ dele agora, você pode perder alguns anos, você vai se reerguer. Você enlouqueceu. Eu me levantei tão rápido que a cadeira bateu na parede. Você quer que eu vá para a prisão pelo crime dele? É sua responsabilidade. Minha mãe elevou a voz, o rosto ficando vermelho. Você é o mais velho, você teve tudo, a educação, a carreira, as oportunidades. Seu irmão não tem nada, e agora você quer tirar a liberdade dele também? Eu não estou tirando nada, ele fez isso consigo mesmo. Dinheiro é substituível, Noah, família não é. Ela bateu a palma da mão na mesa com força suficiente para fazer os copos de água saltarem. Pelo menos uma vez na vida seja um irmão de verdade.
Algumas pessoas nascem para sustentar outras. Esse é o seu papel nesta família, aceite. Foi nesse momento que eu entendi. A mulher diante de mim não era minha mãe, era uma estranha capaz de sacrificar um filho para proteger o outro sem perder um minuto de sono. Mas eu ainda não sabia que aqueles 16 mil dólares eram apenas o ato de abertura. Eu não sabia da verdadeira origem da McLaren. Eu não sabia do império que eles tinham construído usando o meu nome. Olhei para o meu pai, esperando ao menos uma voz de razão. Você concorda mesmo com isso? Quer me ver preso? Ele encarava o copo de água como se ali estivessem todas as respostas, nem conseguiu levantar os olhos. Sua mãe está certa, Logan não foi feito para o mundo real como você, a prisão o destruiria para sempre. As lembranças me atingiram de uma vez só. Quando eu tinha 17 anos, precisava de um carro para ir ao meu trabalho na construção, eles disseram que o dinheiro estava curto, eu economizei por 8 meses e comprei uma Ford Ranger enferrujada com 180 mil milhas. 3 semanas depois, no aniversário de 15 anos do Logan, eles apareceram com uma moto Kawasaki novinha em folha. Quando eu entrei na faculdade, contraí 60 mil dólares em empréstimos estudantis. E trabalhei em 2 empregos, entregando pizzas e fazendo paisagismo. O fundo universitário que meu avô tinha deixado para mim tinha misteriosamente evaporado naquele mesmo ano. Logan foi para um programa de arte de verão na Itália que custou 8 mil dólares. Minha vida inteira foi eu lutando com unhas e dentes por cada migalha enquanto Logan recebia tudo de bandeja e ainda assim conseguia fracassar para cima. Eu não vou fazer isso, eu disse, com a voz plana e definitiva, não vou me declarar culpado. Logan, você está por conta própria. Os olhos de Logan se encheram de lágrimas, o mesmo truque que ele usava desde os 5 anos. Noah, por favor, eu estou com medo, eu devo dinheiro a pessoas perigosas, se eu for preso eles vão me matar. Você sempre foi bom em consertar as coisas, você é meu irmão mais velho, cara. Não venha com esse papo de irmão mais velho, você está dirigindo um carro de 200 mil dólares enquanto eu trabalho semanas de 60 horas. De onde veio de verdade o dinheiro desse carro? Logan olhou para minha mãe e depois gaguejou dizendo que era um aluguel para conteúdo. Então você chamou a polícia para mim por causa do seu lixo, eu vou acabar com você, eu disse. Chega, minha mãe se colocou entre nós, inflando o peito como se estivesse pronta para me enfrentar fisicamente. Não vamos discutir o carro, vamos discutir o futuro do seu irmão. A sala ficou completamente silenciosa. Você me denunciou? Eu forcei você a fazer a coisa certa, ela disse, como se fosse a explicação mais razoável do mundo, e eu posso consertar isso se você cooperar, declare-se culpado. Eu já falei com o nosso advogado da família, se você confessar e pagar a restituição, talvez consiga liberdade condicional, talvez 6 meses na cadeia do condado no pior dos casos, regime mínimo. Nós cobriremos os 16 mil, seu pai e eu vamos dar um jeito. Nosso advogado da família, um homem que eu admirei a vida inteira, o fato de ela já tê-lo puxado para dentro dessa conspiração fez as paredes parecerem que estavam se fechando. Eu não vou confessar algo que não fiz, eu vou lutar contra isso, vou contratar o melhor advogado que o dinheiro pode pagar e quando a investigação apontar para Logan, então ele vai enfrentar as consequências. Eu me virei para a porta. Se você sair, minha mãe gritou, nunca mais me chame de mãe. Eu farei o que for preciso para proteger Logan, o que for preciso, Noah, eu vou queimar sua vida até o chão se for necessário. Eu não olhei para trás, bati a porta e saí para o ar frio de outubro. Olhei para aquela McLaren uma última vez, algo estava errado, 16 mil dólares não comprariam aquele carro, não cobririam nem o seguro, e Logan disse que tinha dívidas de jogo. Se ele tinha dívidas, por que o carro de luxo? Nada fazia sentido. Aquilo foi numa segunda-feira. Na sexta-feira, ela já tinha transformado minha vida numa fogueira. Dirigi de volta para o meu apartamento, as mãos tremendo tanto que mal consegui segurar o volante. Liguei para Ashley assim que entrei. Eles querem que eu assuma a culpa. Me diga que você não está considerando isso. De jeito nenhum, mas Ashley, tem algo errado. Tem uma McLaren na garagem deles, Logan diz que é alugada, mas meus pais não estavam preocupados com dinheiro, só estavam preocupados com o Logan cumprir pena. Uma McLaren. Ashley soou alarmada. Ok, escuta, venha ao meu escritório amanhã de manhã, não fale com eles de novo e, o mais importante, verifique todas as suas contas bancárias agora mesmo. Abri o laptop, entrei na minha conta poupança, a tela carregou e meu coração parou. Saldo, 0 dólares. Minhas economias, a conta que eu vinha construindo havia 9 anos para comprar uma casa, 43 mil dólares tinham sumido, completamente zerados. Verifiquei o histórico de transações, uma transferência enorme iniciada naquela tarde, logo depois que eu fui preso, autorizada por Debra. O registro de horário mostrava 2h47 da tarde, menos de 1 hora depois de a polícia me tirar do escritório. Ela estava observando o relógio, esperando o momento exato em que eu estaria trancado naquela sala de interrogatório, sem poder me defender, sem poder impedir a transferência, sem nem poder checar o telefone.
Ela tinha planejado tudo ao minuto, provavelmente já estava com a página de transferência aberta e pronta, o dedo pairando sobre o botão de confirmar. Rolei mais transações, retiradas menores datando de semanas atrás, 200 aqui, 500 ali. Ela estava testando o terreno, vendo se eu perceberia. Eu nunca conferia essa conta com frequência, só via o saldo crescer no automático com o depósito do meu salário. Ela explorou isso perfeitamente. Eu tinha esquecido que, quando abri essa conta logo depois de sair da faculdade, minha mãe insistiu em ser titular conjunta, só para emergências, ela disse. Eu tinha 22 anos e confiava nela, nunca pensei em remover o nome dela. Ela tinha me limpado por completo, meu fundo de defesa, meu futuro, minha rede de segurança. Meu telefone vibrou, mensagem da minha mãe, isso é só o começo, coopere e eu devolvo, me force a agir e você vai perder tudo. Em seguida, outra mensagem imediatamente depois, você acha que eu não faria de novo? Eu fiz uma ligação e eles te algemaram, não me teste. Joguei o telefone do outro lado do quarto. 3 dias depois, alguém bateu na minha porta como se estivesse tentando arrombá-la, era o meu senhorio, ele parecia genuinamente assustado. Noah, sinto muito, sua mãe acabou de ligar, ela disse que você está comandando uma operação de distribuição de metanfetamina neste apartamento, ela me enviou uma foto do seu mandado de prisão. Eu não posso correr esse risco, preciso que você saia em 72 horas. Eu te conheço há 5 anos, eu sou arquiteto paisagista, não traficante de drogas. Estou devolvendo seu depósito de segurança, por favor, não posso ter a polícia invadindo meu prédio. Ele enfiou o aviso de despejo nas minhas mãos e praticamente correu pelo corredor. Minha mãe não estava blefando, ela estava destruindo sistematicamente a minha vida. Esse monstro controlador. Eu fui direto para o escritório da Ashley. Ela me entregou um café preto e me mandou sentar. Eu soube da conta bancária. Podemos processar por apropriação indevida, mas é uma conta conjunta, questão civil, não criminal, vai levar meses. Agora nossa prioridade é o caso criminal. Eu preciso falar com o advogado da família, eu disse, ele cuida dos assuntos legais dos meus pais há 20 anos, talvez consiga me ajudar a entender o que está acontecendo. Ashley franziu a testa. Tenha cuidado, se ele é o advogado deles, a lealdade dele não é com você. Dirigi até o escritório dele no centro. Ele era o melhor amigo do meu pai desde a faculdade, o homem que me deu conselhos de carreira quando eu estava escolhendo universidades. Eu sempre o considerei como um tio bonzinho. Noah, meu garoto, ele me cumprimentou com um aperto de mão firme. Sente-se, sente-se. Sua mãe explicou a situação, um negócio terrível. Eu não fiz isso, Logan falsificou minha assinatura. Ele suspirou, tirando os óculos de leitura para limpá-los. Eu acredito em você, Noah, mas o problema são as provas, a assinatura, as imagens de vigilância, os acessos vieram de uma conta de internet residencial vinculada ao seu nome. Tudo aponta para você. Logan não tem bens, se ele for para a prisão. Não poderá pagar restituição, mas você tem potencial de ganho. Então o que o senhor está sugerindo? Aceite o acordo, Noah. Eu negociei com o promotor, se você se declarar culpado e pagar a restituição, pega 18 meses de liberdade condicional, sem prisão, mantém seu emprego se cuidarmos bem das relações públicas. Declarar culpa por algo que eu não fiz? Às vezes, a harmonia familiar vale mais do que estar certo, filho. Seus pais estão devastados. Eu me senti enjoado. Levantei para ir embora quando percebi que tinha deixado meu telefone sobre a mesa dele. Voltei, a porta estava entreaberta. Eu estava prestes a empurrá-la quando ouvi ele ao telefone. Sim, Debra, eu disse a ele. Não, ele ainda não está convencido. Não se preocupe, a situação do seguro está protegida, o garoto não sabe sobre as apólices. Sim, continue pressionando. Situação do seguro, apólices. Afastei-me em silêncio, usei a chave reserva do carro que eu guardava na carteira para ligar o veículo. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia girar a ignição. Ele tinha me vendido. Ele não estava apenas protegendo Logan, estava protegendo algo muito maior. No fim daquela semana, ela escalou da minha conta bancária para o meu local de trabalho. Voltei ao meu escritório, precisava explicar ao meu chefe, precisava salvar minha carreira. Mas quando entrei no saguão, a recepcionista me olhou com pena. Noah, seu chefe disse que não quer te ver, e sua mãe está no escritório dele. Minha mãe? Caminhei até lá. A cena lá dentro fez meu sangue ferver. Minha mãe estava sentada no sofá de couro, chorando em um lenço, meu chefe estava por perto, visivelmente desconfortável. Ah, Noah. Mamãe soluçou quando me viu. Graças a Deus você chegou. Eu estava apenas pedindo desculpas pelo seu comportamento. Eu contei a ele sobre seus problemas com abuso de substâncias. Abuso de substâncias? Do que diabos você está falando? Não negue, querido, ela se virou para o meu chefe.
Ele começou a usar cocaína no ano passado, foi por isso que precisou de dinheiro, ele até ficou violento comigo quando eu o confrontei. Ela levantou a manga, revelando um enorme hematoma no antebraço. Eu reconheci aquele hematoma de quando ela bateu o braço contra o batente da porta ontem tentando me impedir de sair. Isso é uma mentira completa, eu nunca toquei em drogas, nunca encostei um dedo nela. Meu chefe levantou a mão, parecendo exausto. Noah, eu já não sei mais o que é verdade, mas entre a polícia ontem e agora sua mãe, estamos concorrendo a um grande contrato com a cidade, não podemos bancar um escândalo. Você está me demitindo? Estou te colocando em licença não remunerada até que isso seja resolvido. Por favor, deixe o prédio, Noah, resolva sua situação familiar. Olhei para minha mãe, o rosto enterrado no lenço, mas vi um leve sorriso se formando nos lábios dela. Ela tinha feito tudo em ordem, primeiro o dinheiro, depois a moradia, depois o trabalho, como se tivesse uma lista. Eu estava encurralado, sem dinheiro, sem emprego, sem casa e com acusações criminais graves sobre minha cabeça. Mas ela cometeu um erro crítico. Quando você empurra um homem para um canto sem nada a perder, ele se torna a coisa mais perigosa do mundo. E o deslize do advogado da família sobre seguros foi o fio de que eu precisava para desfazer tudo. Liguei para Ashley do carro. Ashley, eu preciso de ajuda. Acho que meus pais não estão apenas protegendo Logan, acho que eles estão comandando um enorme esquema de fraude. Venha para o escritório agora. Encontrei o cara da Ashley no escritório dela. Ele parecia viver de bebidas energéticas e teorias da conspiração, mas os olhos tinham aquela inteligência afiada de quem ganha a vida enxergando através de mentiras. A arma secreta da Ashley para casos de fraude financeira. Ele não hackeou nada, ele puxou o que é legalmente possível puxar rápido, meu relatório de crédito, registros de empresas e documentos de constituição. As coisas mais profundas levaram dias, não minutos, telefonemas, pedidos de registros públicos, algumas consultas pagas de antecedentes, um investigador que sabia como fazer um gerente de depósito falar sem soar como policial. Quando voltamos ao detetive, não chegamos com um mural de conspiração e intuição, tínhamos um dossiê. Certo, Noah, ele girou o laptop para mim, puxei seu relatório de crédito como você pediu e, meu Deus, isso está aceso como uma árvore de Natal. O que você encontrou? Você é dono de 4 empresas de responsabilidade limitada, Reynolds Consulting, Apex Logistics, Northern Imports e Cascade Holdings, todas registradas em seu nome e número de seguridade social, começando há 10 anos. 10 anos atrás, logo depois que me formei e saí de casa, meus pais tinham pedido meus documentos emprestados para um tal de papelada de seguro. Eu tinha confiado completamente neles. E aqui fica interessante, ele continuou. Aquela McLaren que você mencionou está registrada em nome da Reynolds Consulting, mas não é só isso, há também um Porsche 911, um Audi R8 e um Range Rover registrados nessas empresas. Eu senti como se tivesse levado um soco no estômago. Minha família estava dirigindo uma frota de veículos de luxo em meu nome enquanto eu dirigia um Honda de 10 anos com o para-brisa rachado. E quanto à movimentação de dinheiro? Ashley perguntou. É aí que fica sombrio, ele fez uma careta. Essas empresas mostram atividade comercial legítima mínima, mas têm pagamentos enormes de indenizações de seguro, acidentes encenados, danos a propriedades, roubo de cargas, pagamentos totais ao longo dos últimos 6 anos acima de $800 mil. Ele abriu outro documento. E aqui está a coisa que vai gelar seu sangue. Aquela McLaren está agendada para uma sessão de fotos na próxima semana em um depósito alugado em nome da Cascade Holdings. Através de registros públicos acessíveis, encontrei o endereço da instalação. O investigador com quem eu trabalho visitou o local, eles vêm movimentando peças de carros danificados para dentro e para fora meses, para-choques, capos, para-lamas. Aquela McLaren parada na garagem deles não é símbolo de status, é estoque. Eles estão planejando dar perda total nela em um acidente encenado na próxima semana para um pagamento de seguro de 6 dígitos. Ele clicou em mais arquivos, planilhas com datas, locais, valores de sinistros. Olha isso, orçamentos de reparo, notas fiscais de oficinas, tudo falso. Eles têm toda uma rede, 3 oficinas em condados diferentes, todas pertencentes à mesma empresa de fachada registrada em Delaware. Eles compram carros de luxo batidos em leilão, trocam os números de chassi por títulos limpos registrados nas suas empresas, depois encenam colisões para receber o dinheiro do seguro. As oficinas escrevem relatórios de danos inflados, o seguro paga e eles embolsam a diferença. Ele abriu fotos. Este Porsche 911 foi comprado em leilão de salvados por $22 mil com dano frontal. 2 meses depois, o mesmo número de chassi aparece em um sinistro de colisão traseira de $90 mil. A conta não fecha a menos que você esteja cometendo fraude. Quantos veículos eu perguntei? Pelo menos 12 nos últimos 3 anos, alguns foram dados como perda total 2 vezes usando números de chassi diferentes. Eles ficam girando carros como um desmanche, mas fazem parecer legítimo usando seu histórico limpo para respaldar os pedidos.
É sofisticado pra caramba. Meu estômago afundou. O carro quente na garagem não era exibicionismo, era posicionamento de produto para o próximo golpe. E o rastro do dinheiro, eu perguntei. Lavado através de várias contas, mas tudo converge para duas pessoas, Mark e Debra. Eles têm contas offshore nas Ilhas Cayman, uma empresa em Delaware que controla as oficinas e saques em dinheiro que coincidentemente batem com os hábitos de jogo do Logan. Seu irmão vem vivendo dessa operação enquanto você se matava de trabalhar. Tudo fez sentido. O desvio de $16.000 do Logan era troco, um erro idiota de um irmão viciado que ameaçou expor toda a operação que meus pais tinham construído usando a minha identidade como base. Eles queriam que eu me declarasse culpado não só para salvar o Logan, mas para encerrar o caso imediatamente. Se a polícia investigasse a fundo as finanças do Logan, encontraria as empresas de fachada, mas se eu assumisse a culpa, o processo seria arquivado e o império deles continuaria escondido. Eu era a cobertura perfeita. Precisamos de prova sólida, disse Ashley. Esses números são suspeitos, mas eles podem alegar que era você quem comandava tudo, já que seu nome está em tudo. Eu sei alguém que pode ajudar, eu disse, Morgan. Morgan era a ex-namorada do Logan. Eles tinham terminado há 4 meses depois de uma briga gigantesca. Logan tinha traído ela e minha família tinha feito da vida dela um inferno. Encontrei Morgan trabalhando em um salão de sinuca no lado sul da cidade. Quando ela me viu, parecia que queria sair correndo, mas eu bloqueei o caminho dela. Morgan, eu não estou aqui para causar problemas. Logan e meus pais estão tentando me mandar para a prisão. Morgan parou, os olhos cheios de amargura. Sua família é puro lixo, eles me trataram como lixo. Eu sei que estão fazendo o mesmo com você agora. Você sabe algo sobre as operações deles? Morgan riu, acendendo um cigarro com as mãos tremendo. Negócios? Você quer dizer os golpes de seguro? Logan costumava se gabar disso quando estava chapado. Dizia que os pais dele eram gênios do crime, comprando carros de luxo, encenando acidentes e coletando indenizações. Ele até guardava documentação, chamava de Bíblia do Seguro, caso os pais tentassem tirá-lo do dinheiro. Alguma ideia de onde está essa documentação? Ele guarda numa caixa de sapato debaixo da cama, uma caixa preta da Nike. Tem cada sinistro, cada pagamento, cada acidente encenado documentado. Ele me mostrou uma vez quando estava paranoico achando que os pais iam passá-lo para trás. Disse que era a pólice de seguro da vida dele. Eu me virei para Ashley. Precisamos desse caderno. Não podemos invadir, isso é ilegal, Ashley alertou. Precisamos manipulá-los para entregar ou manipulá-los para confessar. Um plano perigoso se formou na minha mente, era arriscado pra caramba, mas era a única forma de acabar com isso de vez. Eu vou me declarar culpado, eu disse a Ashley. Você enlouqueceu? Não, eu vou fingir que vou me declarar culpado. Vou dizer que concordo em assumir a culpa, mas com uma condição, eles precisam me dar uma parte do dinheiro adiantado para eu abrir um negócio quando sair. Vou atraí-los para explicar de onde vem o dinheiro. Você precisa gravar isso, disse Ashley, e precisamos da polícia envolvida. Liguei para o detetive. No começo ele achou que eu estava desperdiçando o tempo dele, mas depois que o cara da Ashley enviou a análise financeira preliminar e o depoimento da Morgan, a atitude dele mudou completamente. Certo, Noah, disse o detetive. A fraude de seguro cruza fronteiras estaduais, veículos registrados em Illinois, acidentes encenados em vários estados, contas offshore nas Ilhas Cayman. Isso torna o caso federal, o FBI vai assumir a liderança. O que significa que podemos te equipar com escuta sob as leis federais de consentimento. O procurador federal adjunto já aprovou a autorização de interceptação. Vamos fazer do jeito certo, com papelada e tudo. Se não estiver limpo, não fazemos. Mas você precisa fazer eles admitirem verbalmente. Não faça perguntas direcionadas, deixe eles oferecerem as informações, deixe eles se gabarem. Pessoas assim sempre fazem isso. Se você falhar, você fica sozinho com aquelas acusações de desvio. Eu não vou falhar. Na manhã seguinte, liguei para minha mãe, fiz minha voz soar o mais quebrada e derrotada possível. Mãe, eu não aguento mais. O senhorio me expulsou, a empresa me suspendeu, você venceu, eu vou aceitar o acordo. Silêncio do outro lado da linha, depois a voz da minha mãe, triunfante e nojentemente doce. Eu sabia que você veria razão, Noah. Você sempre foi um bom filho. Venha para casa hoje à noite, vamos comemorar a família unida de novo. Comemorar, ela usou essa palavra, comemorar o filho indo para a prisão. Desliguei e me olhei no espelho. O homem refletido parecia exausto, mas os olhos queimavam de propósito. Aquela noite eu estava entrando no inferno, e não sairia de lá sozinho. O detetive não virou federal da noite para o dia, ele encaminhou nosso dossiê e alguns dias depois recebi uma ligação de pessoas que pareciam alérgicas à conversa fiada. Houve papelada, um teste e uma frase de segurança.
A palavra código não era coisa de espionagem, era apenas uma forma de me tirar dali rápido se tudo desse errado. O detetive e a equipe do FBI me equiparam com uma escuta de alta qualidade, bem presa ao meu peito sob a camisa. Também me deram um celular descartável como dispositivo de gravação reserva, caso a escuta falhasse. Eles ficariam em uma van descaracterizada a um quarteirão de distância, gravando cada palavra. O detetive revisou o protocolo mais uma vez. Faça eles falarem sobre os carros, as empresas, qualquer admissão de fraude. Não faça perguntas direcionadas, deixe eles oferecerem as informações. Precisamos de confissões limpas. Não conduza, apenas dê espaço. E Noah, se algo sair do controle, se você disser a palavra código, planta, estaremos a 30 segundos de distância. Não seja herói. Eu assenti, checando o telefone uma última vez antes de entregá-lo. O técnico fez a verificação final da escuta, garantindo que o áudio estivesse cristalino. Não havia mais volta. A viagem até a casa dos meus pais pareceu surreal. Cada semáforo, cada curva me aproximava de encerrar isso ou de ser enterrado ainda mais fundo se eles suspeitassem de algo. Estacionei o carro ao lado da McLaren laranja, ainda ali como um troféu. Entrei e o clima era de celebração. Minha mãe tinha preparado um jantar enorme. Logan estava largado no sofá, sorrindo como um idiota. O filho pródigo retorna, Logan comemorou, claramente já exaltado. Noah, eu sabia que você não ia me abandonar. Lutei contra a vontade de vomitar, deixei os ombros caírem, interpretei o papel do derrotado. Poupa isso, Logan, eu estou fazendo isso pela família, não por você. Sente-se, filho. Meu pai serviu e me entregou um copo de cidra espumante. Esta é a escolha certa, a família vem em primeiro lugar. Eu segurei o copo, mas não bebi. Antes de eu ir ao promotor amanhã, precisamos resolver uma coisa. Eu estou perdendo a minha carreira. Eu preciso de uma garantia financeira para quando eu sair. Ah, pare de se preocupar, minha mãe acenou com a mão de forma displicente, praticamente irradiando satisfação. Nós vamos cuidar de você. Quanto você quer? Eu quero $200.000, e eu sei que vocês têm isso. Eu vi a McLaren, o Porsche. De onde veio tanto dinheiro? A pensão do pai não cobre isso. Logan riu, já embriagado pela adrenalina. Ele não entendia a mecânica, mas tinha memorizado os pontos de ostentação. Pensão, cara? Você acha que a gente vive de pensão? Você é a galinha dos ovos de ouro. Reynolds Consulting, Apex, Northern, todas as suas empresas. A gente puxou quase 1 milhão usando seu histórico limpo. Logan, calha a boca, minha mãe gritou, mas ele já estava embalado. O quê? Ele vai assumir a culpa mesmo. Ele deveria saber o que está protegendo. Logan se virou para mim. Aquele incêndio no galpão no ano passado, pagamento de 300 mil. O engavetamento na rodovia na primavera passada, mais 150. Você é um gênio e nem sabe disso. Logan, eu disse, chega. E a McLaren? Aquela vai entrar em um acidente encenado na semana que vem. Já temos os formulários do sinistro prontos. Um atropelamento com fuga armado na Lakeshore Drive, pronto, 250 mil, dinheiro fácil. Logan. A voz da minha mãe cortou como um chicote, mas já era tarde. O estrago estava feito. Meu pai tinha ficado branco. Minha mãe ficou parada, congelada, percebendo. O que acabará de acontecer? Logan parecia confuso, finalmente sentindo que tinha falado demais. Eu coloquei o copo na mesa devagar, o tilintar ecoou. Então os 16 mil do Logan eram só um risco ocupacional? Eu perguntei em voz baixa. Os olhos da minha mãe se fixaram nos meus, ela sabia. De algum modo, ela sabia. O que Noah precisa entender, ela disse com cuidado, tentando salvar a situação, é que família protege família. Esses arranjos de negócios são complicados, mas eu me levantei, abandonando a postura derrotada, enfiei a mão no paletó e tirei o telefone descartável que o FBI tinha me dado, colocando-o sobre a mesa, virado para baixo, calmo e firme. O quê? O que é isso? O rosto do meu pai perdeu toda a cor. Isso é uma passagem de primeira classe para a prisão, para os 3 de vocês. Sirenes soaram lá fora, luzes azuis e vermelhas inundaram as janelas. Polícia, abram a porta. Você, o que você fez? Minha mãe tropeçou para trás. Eu fiz o que um irmão de verdade faz, eu limpei a bagunça. Corre, Logan. Meu pai gritou. Logan pegou as chaves da McLaren e disparou para a garagem. A porta da frente se abriu com força, policiais entraram correndo. Todo mundo no chão, mãos onde possamos ver. Eu levantei as mãos e fiquei parado. Meu pai foi derrubado, algemas se fechando. Minha mãe gritava enquanto os policiais a arrastavam. Pela janela, eu vi Logan correr até a McLaren, arrancar a porta e se jogar dentro.
O motor rugiu, mas 2 carros da patrulha já bloqueavam a entrada da garagem. Ele acelerou, os pneus girando inutilmente no concreto. Policiais cercaram o veículo com armas em punho. Logan desligou o motor e saiu com as mãos para cima. O policial mais próximo virou com força, rosto contra o capô da McLaren, o mesmo capô que ele provavelmente tinha limpado 100 vezes, agora pressionado enquanto algemas de aço se fechavam em seus pulsos. Então a voz de Logan, em pânico, cortou o caos. Espera, eu posso dar mais fotos, mensagens, celulares descartáveis. Me mantenham fora da prisão federal e eu entrego todo mundo. Até algemado, o filho dourado estava negociando. O detetive pegou o telefone descartável e checou a escuta. Trabalho sólido, Noah. Aquelas luzes da polícia piscando foram a coisa mais bonita que eu já tinha visto. Eles levaram todos para a delegacia. Desta vez, eu não estava algemado. Fui no carro descaracterizado do detetive como testemunha colaboradora. Na delegacia, Logan quebrou em menos de 20 minutos, entregou o local da Bíblia do seguro, números de contas suíças, tudo. Depois tirou o telefone do bolso, uma pasta escondida cheia de capturas de tela, mensagens de planejamento entre minha mãe e meu pai, números descartáveis, roteiros de encenação. Ele vinha guardando provas contra todo mundo o tempo todo, puro instinto de rato. Meu pai confessou tudo em menos de 1 hora, pedindo apenas clemência para minha mãe. Minha mãe se recusou a falar até que o detetive colocou a gravação. Quando a voz dela preencheu a sala, admitindo os acidentes encenados e os pagamentos de seguro, o rosto dela ficou branco. Eu terminei meu depoimento às 4 da manhã. Ashley me encontrou do lado de fora com café. Imunidade total pela cooperação, ela disse. Os detetives estão redigindo a carta de exoneração para o seu chefe. O julgamento levou 14 meses para chegar ao tribunal. Meus pais contrataram advogados caros, lutaram com força, declararam-se inocentes. Minha mãe tentou alegar que eu era o mentor, mas a análise financeira e a pasta de contingência do Logan enterraram esse argumento. O júri levou menos de 4 horas. Culpados em todas as acusações. O juiz sentenciou sem hesitação. Mark, 13 anos federais. Debra, 13 anos federais. Logan, 4 anos com reabilitação obrigatória. Minha mãe gritou enquanto a levavam, me chamou de traidor. Os agentes federais não se importaram. Eu bloqueei todos os parentes que ficaram do lado deles. Chega de negociar. Meu chefe me ligou de volta para a empresa 1 semana após a sentença. Projeto do Parque Riverside, ganhamos o contrato, o planejamento urbano solicitou especificamente você como arquiteto líder. Ele deslizou a papelada da promoção pela mesa. Sócio sênior, você mereceu. Ashley e eu jantamos naquela noite em uma churrascaria com vista para o rio, a primeira vez em 18 meses que não falávamos de depoimentos ou cadeias de custódia de provas. Você parece diferente, ela disse. Eu me sinto diferente. Ela apertou minha mão sobre a mesa. Eu estava me perguntando quando você ia perceber. Eu estive aqui o tempo todo. Moramos juntos 8 meses depois, sem drama, apenas respeito e silêncio quando precisávamos. 14 meses depois disso, eu estava no mirante do Parque Riverside concluído, dia da inauguração, centenas de pessoas caminhando pelos jardins que eu projetei. Ashley se apoiou no meu ombro. No que você está pensando? Ela perguntou. Que eu terminei de olhar para trás. Bom, ela disse, o prefeito está esperando o arquiteto líder. Eu me afastei do parapeito e caminhei para a multidão. Atualização, 6 meses depois, soube por meio da Ashley que minha mãe queria uma reunião de mediação familiar, algum programa de reabilitação prisional. Supostamente ela tinha feito progresso e queria se desculpar. Você não precisa fazer isso, Ashley disse. Eu sei, mas eu quero ver. Quero vê-la naquele macacão, sabendo que foi ela mesma quem se colocou ali. A reunião foi em uma unidade de segurança média, câmeras por toda parte, conselheira presente. Minha mãe sentou à minha frente completamente quebrada, cabelo grisalho, sem maquiagem, macacão laranja pendendo como se ela tivesse emagrecido. As mãos não paravam de tremer. A conselheira fez um discurso sobre cura e responsabilidade. Eu encarei minha mãe o tempo todo. Finalmente, ela falou, a voz rachada. Noah, por favor, eu sei que o que eu fiz é imperdoável. Eu destruí sua vida porque fui egoísta e estúpida. Eu escolhi Logan em vez de você e estava errada. Estou implorando, eu não consigo dormir, não consigo comer. Por favor, eu preciso que você me perdoe. Eu sou sua mãe, por favor. Não. Ela se encolheu como se eu tivesse dado um tapa. As lágrimas começaram a cair, desta vez reais. Noah, por favor, eu faço qualquer coisa. Eu assino tudo, eu testemunho contra o Logan se você quiser. Eu não aguento mais. 13 anos, eu não vou sobreviver a isso. Por favor, meu filho, por favor. Você me chamou de egoísta por não ir para a prisão por ele.
Você roubou meu dinheiro, tentou destruir minha carreira. Você me queria em uma cela no lugar dele. Eu sei, e eu sinto muito mesmo. Ela soluçava agora, lutando para respirar. A conselheira estendeu lenços. Minha mãe os afastou, inclinando-se para frente em desespero. Por favor, apenas me diga o que eu posso fazer, qualquer coisa, eu faço. Eu me levantei devagar, abotoei o paletó e olhei para ela enquanto chorava. 13 anos, Debra. Aproveite. O rosto dela se desfez completamente. Ela estendeu a mão sobre a mesa, como se fosse segurar a minha, mas a conselheira a impediu. Noah, por favor, não vá embora assim, por favor. Eu caminhei até a porta sem olhar para trás. Ashley estava me esperando no estacionamento com café. Como foi? Exatamente como eu queria. Se você gostou deste vídeo, por favor clique em inscrever-se, isso ajuda muito o canal e nos ajuda a trazer mais e melhores histórias. Obrigado. Minha madrasta anunciou que estava me cortando do testamento do meu pai, e na leitura o advogado começou a rir. Ei, Reddit, então minha madrasta achou que faria um movimento de poder na leitura do testamento do meu pai e anunciou que estava me excluindo de tudo, e o advogado literalmente começou a rir. Isso vai ser longo, então pegue o que quiser e se acomode, porque essa vingança levou 30 anos para ser construída. Vou começar do começo, porque você precisa de todo o contexto de como essa mulher tem sido absolutamente maluca durante toda a minha vida. Minha mãe morreu quando eu tinha 7 anos, um acidente de carro completamente aleatório, devastador para todos os envolvidos. Meu pai ficou absolutamente destruído, ele era um homem quieto, do tipo que demonstrava amor por meio de ações em vez de palavras, e perder minha mãe basicamente quebrou algo dentro dele. Ele tentou o melhor que pôde comigo, mas eu conseguia perceber que ele estava se afogando em luto e trabalho, apenas tentando manter nossas vidas juntas. Então entra Patrícia. Meu pai a conheceu cerca de 2 anos depois da morte da minha mãe, eu tinha 9 anos na época. Ainda era muito uma criança que sentia falta da mãe e não estava exatamente animado com uma mulher aleatória tentando ocupar esse papel. Patrícia era o completo oposto da minha mãe em todos os sentidos possíveis. Onde minha mãe era calorosa e genuína, Patrícia era fria e calculista. Onde minha mãe realmente se importava com as pessoas, Patrícia se importava com aparências, status e dinheiro. Mas meu pai estava solitário e vulnerável, e Patrícia sabia exatamente como explorar isso. Ela fez o papel da namorada perfeita por cerca de 6 meses, depois da noiva perfeita por mais 6 meses, e quando eu tinha 10 anos ela já era minha madrasta e estava se mudando para nossa casa com a filha dela, Jéssica, de um casamento anterior. Jéssica tinha 8 anos, e honestamente, no começo ela era normal, apenas uma criança comum. Mas Patrícia imediatamente começou uma campanha para transformar Jéssica na filha adorada e eu no filho problemático. Tudo o que eu fazia estava errado, e toda a conquista de Jéssica era a coisa mais incrível já testemunhada por olhos humanos. Não estou exagerando quando digo que Patrícia fez disso a missão da vida dela, me fazer sentir como um convidado indesejado na minha própria casa. E a pior parte é que meu pai ou não percebeu ou não quis balançar o barco, porque estava desesperado para não ficar sozinho de novo. Deixe-me dar alguns exemplos de como essa mulher agia. Quando eu tinha 11 anos, entrei pela primeira vez na lista de honra da escola. Levei meu boletim para casa todo animado, achando que talvez isso fosse a coisa que faria Patrícia me enxergar como algo além de um obstáculo. Meu pai me deu um sorriso orgulhoso e um tapinha no ombro, começou a dizer algo legal, e Patrícia literalmente interrompeu no meio da frase para anunciar que Jéssica havia sido escolhida para participar da peça da escola, nem mesmo no papel principal, apenas uma participação de fundo, onde ela ficaria parada segurando uma árvore falsa ou algo assim, mas, segundo Patrícia, isso era prova do talento natural incrível e do brilho de estrela de Jéssica. Meu boletim ficou na geladeira por cerca de 2 horas antes de Patrícia tirá-lo para abrir espaço para o anúncio da peça de Jéssica. Quando apontei isso, Patrícia me disse que eu estava sendo egoísta por tentar roubar o momento de Jéssica. Quando eu tinha 13 anos, comecei a cortar grama pelos quintais da vizinhança para juntar dinheiro para uma bicicleta. Passei o verão inteiro trabalhando no calor, fazendo um trabalho de qualidade, construindo uma boa reputação com os vizinhos. Começava às 7 da manhã nos fins de semana para evitar o pior calor, voltava para casa queimado de sol e exausto, mas satisfeito, porque estava construindo algo para mim mesmo. Os vizinhos gostavam de mim porque eu realmente fazia um trabalho completo, aparava direito, limpava os restos de grama, não. Fazia tudo pela metade como a maioria das crianças faria. A notícia se espalhou e logo eu tinha uma lista regular de clientes. Em agosto eu já tinha economizado o suficiente para comprar uma mountain bike realmente boa que eu estava namorando na loja local, com 21 marchas, boa suspensão, o tipo de bicicleta que duraria anos se eu cuidasse bem. Eu passava na loja toda semana para olhar para ela, garantir que ainda estava lá, imaginando os passeios que faria quando fosse minha. Eu estava tão orgulhoso de mim mesmo por tê-la conquistado com trabalho de verdade. No dia anterior ao que eu iria comprá-la, Patrícia me sentou à mesa da cozinha com uma expressão séria, como se fosse dar uma notícia ruim.
Ela explicou, com uma voz cuidadosa, que Jéssica realmente queria ir a um acampamento de verão caro no ano seguinte, daqueles com passeios a cavalo, programas de artes e qualquer outra coisa que crianças ricas fazem no meio da floresta. Não seria legal, sugeriu Patrícia, se eu contribuísse com minhas economias para ajudar a financiar a experiência de acampamento de Jéssica? Sabe, para mostrar união familiar e apoio, para provar que eu me importava com a felicidade e o desenvolvimento da minha irmã. Quando eu disse não, que aquele era o meu dinheiro, ganho com o meu próprio trabalho, o rosto de Patrícia ficou frio. Ela me disse que eu estava sendo egoísta, que ser uma família significava sacrifício, que Jéssica faria o mesmo por mim se as posições fossem invertidas, algo que nós dois sabíamos ser absolutamente falso. Quando continuei recusando, Patrícia passou os 3 dias seguintes me dando o tratamento do silêncio e dizendo ao meu pai que eu estava sendo divisivo e criando conflito na família, que eu estava ensinando Jéssica a achar que dinheiro era mais importante do que relacionamentos. Meu pai, que Deus o abençoe, realmente ficou do meu lado dessa vez e disse a Patrícia que eu tinha ganhado aquele dinheiro e que eu podia decidir o que fazer com ele. Eu comprei minha bicicleta, mas Patrícia fez questão de me punir por isso de pequenas formas durante meses depois. Esquecia de me incluir nos planos de jantar, esquecia de lavar minhas roupas quando lavavas de todo mundo, esquecia de me buscar na escola quando era a vez dela. Apenas crueldades pequenas e constantes, feitas para me mostrar que eu tinha saído da linha. O ensino médio foi quando as coisas realmente pioraram. Eu era um aluno decente, jogava beisebol, tinha um grupo sólido de amigos, nada espetacular, mas eu estava indo bem. Jéssica fazia teatro e coral e, segundo Patrícia, ela basicamente era a próxima Meryl Streep, apesar de ter a presença de palco de um recorte de papelão. Cada apresentação de Jéssica exigia que toda a família estivesse presente, cada ensaio era tratado como uma noite de estreia da Broadway, cada papel pequeno era motivo de comemoração e presentes caros. Enquanto isso, eu tinha jogos de beisebol aos quais Patrícia se recusava a ir, citando várias desculpas sobre estar ocupada demais, cansada demais ou com dor de cabeça. Meu pai ia aos meus jogos quando podia, mas ele trabalhava muitas horas administrando o próprio pequeno escritório de contabilidade, e Patrícia fazia questão de criar conflitos sempre que possível, consultas médicas para Jéssica, reuniões obrigatórias com professores. De repente tarefas urgentes que só Patrícia podia resolver, mas que de alguma forma também exigiam a presença do meu pai. No penúltimo ano do ensino médio eu entrei para o time titular como arremessador inicial, o que era algo bem importante na nossa escola. O time tinha uma tradição em que os pais dos jogadores titulares hospedavam um churrasco de pré-temporada. Quando chegou a nossa vez, Patrícia disse ao treinador que não podíamos sediar porque nossa casa estava em reforma, uma mentira completa, não estávamos reformando absolutamente nada, ela só não queria gastar dinheiro ou esforço com algo relacionado a mim. Mais tarde descobri que ela contou aos outros pais que eu tinha insistido que não poderíamos receber ninguém porque eu tinha vergonha da nossa casa, fazendo com que eu parecesse um babaca snob sem motivo algum. Mas aqui é onde as coisas ficam realmente importantes para a história. O negócio do meu pai estava indo muito bem, tipo muito bem mesmo. Ele tinha construído aquele escritório de contabilidade do zero, tinha grandes clientes corporativos e estava ganhando um dinheiro sério. E ele era moda antiga com isso, não ostentava riqueza, não comprava carros luxuosos nem fazia viagens caras, ele economizava, investia e planejava o futuro. Por volta da época em que eu tinha 15 anos, meu pai me chamou para conversar e me contou que tinha criado um fundo fiduciário para mim, nada que eu pudesse acessar antes dos 25 anos, mas que estava lá, crescendo, destinado a me dar uma base financeira sólida quando eu estivesse pronto para realmente começar minha vida adulta. Ele também me disse que havia atualizado o testamento para garantir que eu estaria cuidado acontecesse o que acontecesse. Ele me fez prometer que não contaria a Patrícia ou a Jéssica sobre os valores ou detalhes específicos, disse que aquilo era entre nós, pai e filho, e que quando chegasse a hora certa tudo ficaria claro. Eu não entendi completamente o motivo do segredo na época, mas concordei. Acho que, em algum nível, meu pai sabia quem Patrícia realmente era. Acho que ele via a manipulação e o favoritismo dela, mas estava preso entre a mulher com quem se casou e o filho que amava, e não sabia como consertar isso sem explodir toda a vida dele novamente. Então ele fez o que pôde, garantiu que eu estaria financeiramente seguro mesmo que ele não estivesse mais por perto para me proteger. No último ano do ensino médio começaram as inscrições para a faculdade. Eu tinha notas decentes, boas pontuações em provas e atividades extracurriculares sólidas. Me candidatei a várias universidades estaduais com bons cursos de negócios e finanças. Meu pai me incentivou a sonhar mais alto, a tentar algumas universidades mais disputadas, mas eu fui prático, sabia o que era realista. Jéssica estava no segundo ano, e Patrícia já estava obcecada em colocá-la em alguma escola de artes cênicas prestigiosa, apesar do talento relativamente mediano de Jéssica. Mas, segundo Patrícia, Jéssica só precisava do treinamento e das oportunidades certas, e então todos viriam o brilho dela. Fui aceito em 3 boas universidades estaduais, com bolsas parciais em 2 delas. Meu pai ficou orgulhoso, fez todo um discurso sobre fazer boas escolhas, trabalhar duro e como ele sabia que eu faria grandes coisas.
A resposta de Patrícia foi apontar que bolsas parciais significavam que a família ainda teria de contribuir com uma quantia significativa de dinheiro e perguntar se eu tinha certeza de que precisava mesmo ir para a faculdade, quando eu poderia simplesmente trabalhar no escritório do meu pai. Sim, ela literalmente tentou me convencer a não ir para a faculdade para que mais dinheiro ficasse disponível para os futuros sonhos de escola particular de Jéssica. Meu pai cortou isso imediatamente, disse a Patrícia que eu iria para a faculdade e que aquilo era definitivo. Mas o simples fato de ela ter sugerido isso me disse tudo sobre como ela me via. Eu não era família, eu era um concorrente pelos recursos que deveriam ir para o filho de verdade dela. Escolhi uma universidade a cerca de 4 horas de distância, perto o suficiente para visitar se necessário, longe o bastante para ter um pouco de distância real da negatividade constante de Patrícia. Aqueles 4 anos de faculdade foram, honestamente, alguns dos melhores da minha vida. Estudei muito, fiz grandes amigos, consegui estágios, e o mais importante, não estava mais morando sob o teto de Patrícia. Eu ligava para meu pai toda semana, ele me contava sobre o trabalho, sobre a casa, perguntava das minhas aulas e da minha vida social. Às vezes Patrícia pegava o telefone, sempre com aquela voz falsamente doce, fazendo perguntas genéricas enquanto claramente queria encerrar a ligação o mais rápido possível. Jéssica nunca queria falar comigo, basicamente nos tornamos estranhos. Depois que me formei, consegui um bom emprego em uma empresa de planejamento financeiro na cidade onde estudei e decidi ficar lá em vez de voltar para casa. Meu pai entendeu, mesmo que ficasse desapontado. Ainda conversávamos semanalmente e eu o visitava nos principais feriados, mas eu tinha construído uma vida que não incluía a toxicidade de Patrícia, e eu estava feliz. A década seguinte passou meio que num borrão. Eu avancei na minha carreira, saí com várias mulheres, mas nunca encontrei a pessoa certa, comprei um pequeno apartamento e vivi uma vida tranquila, porém confortável. Meu pai e eu continuamos próximos apesar da distância. Ele dirigia até minha cidade a cada poucos meses, jantávamos juntos e colocávamos a conversa em dia de verdade, sem Patrícia pairando por perto. Durante essas visitas, às vezes ele dava a entender que as coisas não iam muito bem em casa. Nunca dizia isso diretamente, mas eu sabia ler nas entrelinhas. Patrícia tinha se tornado mais controladora ao longo dos anos, tudo tinha que ser do jeito dela, e ela havia assumido cada vez mais as decisões da casa, inclusive as finanças. O calendário social, meu pai basicamente tinha se retraído para o trabalho, deixando que ela comandasse todo o resto apenas para manter a paz. Jéssica tinha ido para uma faculdade particular cara para estudar teatro, se formado com um diploma basicamente inútil e agora morava em Nova York tentando fazer carreira como atriz, o que significava que Patrícia e meu pai ainda a sustentavam financeiramente aos 26 anos de idade, porque ela não conseguia nada além de filmes estudantis não remunerados e produções teatrais amadoras. Mas, segundo Patrícia, Jéssica estava à beira de sua grande oportunidade e só precisava de um pouco mais de apoio. Enquanto isso, eu era financeiramente independente desde a formatura, nunca pedi um centavo aos meus pais depois da faculdade, construí minha própria carreira e minha própria vida, mas de alguma forma a necessidade constante de apoio financeiro de Jéssica era nobre e artística, enquanto a minha independência era vista como frieza e distanciamento. A lógica de Patrícia, pessoal. Quando eu tinha 31 anos, a saúde do meu pai começou a piorar. Nada dramático no início, ele apenas parecia mais cansado, menos enérgico, disse que o médico havia falado que era estresse e envelhecimento, que ele precisava desacelerar no trabalho, mas ao longo do ano seguinte a situação piorou. Ele começou a ter episódios em que parecia confuso ou desorientado, problemas de memória, dificuldades motoras. Finalmente veio um diagnóstico adequado, demência de início precoce, provavelmente uma combinação de Alzheimer e demência vascular. Essencialmente, o cérebro dele estava se deteriorando e não havia muito que pudesse ser feito para impedir isso. O médico disse que ele poderia ter de 5 a 7 anos, mas que a qualidade de vida diminuiria significativamente. Eu quis me mudar para casa imediatamente para ajudar a cuidar dele, mas Patrícia deixou claro que a minha presença seria perturbadora e estressante para o meu pai, que ele precisava de calma e rotina, e que ter eu ali desequilibraria a casa. Ela cuidaria de tudo, afinal, ela era a esposa dele, aquilo era a responsabilidade dela. Meu pai, em um de seus momentos mais lúcidos, me disse para não brigar com ela, disse que eu precisava confiar que ele tinha organizado tudo da maneira certa, que eu precisava continuar vivendo minha vida e construindo meu futuro, e que tudo faria sentido eventualmente. Ele me fez prometer isso. Então eu visitava quando podia, ligava constantemente, fazia chamadas de vídeo quando ele tinha dias bons e observava, a 4 horas de distância, o homem que me criou desaparecer lentamente em confusão e névoa. Foi brutal. Patrícia mandava atualizações ocasionais, sempre fazendo questão de mencionar o quanto estava trabalhando. Duro, o quanto tudo era estressante, o quanto ela estava sendo dedicada. Jéssica voltou de Nova York e se mudou de volta para casa para ajudar, embora, pelo que eu conseguia perceber, a ajuda dela envolvia principalmente postar stories no Instagram sobre ser cuidadora e sobre como era emocionalmente exaustivo ver o padrasto definhar. Coisa realmente comovente.
O escritório do meu pai passou a ser administrado por seu parceiro de negócios de longa data. Nessa altura, o parceiro e eu mantínhamos contato, e ele me informou que Patrícia tinha conseguido a procuração e estava tomando decisões sobre o negócio, as finanças, tudo. Ele disse que não gostava daquilo, mas legalmente não havia muito que alguém pudesse fazer. Ela era esposa, e os documentos legais lhe davam autoridade assim que meu pai foi considerado incapaz. Cerca de 3 anos após o início do declínio, meu pai faleceu de forma relativamente tranquila, considerando tudo. Ele simplesmente foi dormir uma noite e não acordou mais, o coração parou silenciosamente, o que o médico disse que provavelmente foi uma bênção, considerando para onde a demência dele estava indo. Recebi a ligação de Patrícia às 6 da manhã. A voz dela estava plana, quase profissional, soava adequadamente triste, disse todas as coisas certas sobre como tinha sido pacífico e como ele não estava mais sofrendo. Disse que o funeral seria em 4 dias, que já tinha entrado em contato com a funerária e começado a fazer os arranjos. Muito eficiente, muito organizada, quase como se estivesse se preparando para aquele momento. Olhando para trás, eu me pergunto se ela vinha planejando mentalmente o funeral dele havia meses, calculando o que herdaria, como seria a vida dela quando ele se fosse e ela tivesse controle total do patrimônio dele. O pensamento me dá arrepios, mas conhecendo Patrícia, não me surpreenderia. O funeral foi estranho. Muitas pessoas do escritório do meu pai, da comunidade, pessoas cujas vidas ele tinha tocado. Patrícia interpretou o papel de viúva enlutada perfeitamente, vestido preto, lágrimas discretas, recebendo condolências com elegância. Jéssica ficou ao lado dela, com uma expressão adequadamente solene. Eu fiquei do outro lado, me sentindo como um estranho no funeral do meu próprio pai. Vários amigos e colegas do meu pai me puxaram de lado para dizer coisas boas sobre ele, para me contar o quanto ele se orgulhava de mim, o quanto falava frequentemente do meu sucesso. Um homem mais velho, alguém que conhecia meu pai havia décadas, me lançou um olhar significativo e disse que meu pai tinha sido um homem inteligente que sempre planejava com antecedência. Na época, eu só achei que ele estava sendo gentil. Depois do funeral, Patrícia anunciou que a leitura do testamento seria em uma semana, no escritório do advogado responsável pelo espólio do meu pai. Muito formal, muito oficial. Disse que era o que meu pai queria. Aquela semana foi estranha. Fiquei em um hotel em vez de na casa, em parte porque não queria lidar com Patrícia mais do que o necessário, em parte porque aquela casa nunca tinha sido realmente meu lar. Patrícia de repente ficou muito amigável, ligando para saber como eu estava, me convidando para jantar, agindo como se sempre tivéssemos tido um ótimo relacionamento. Aquilo parecia errado, como se ela estivesse encenando algo. No dia da leitura do testamento, cheguei. O escritório do advogado era daqueles bem à moda antiga, com painéis de madeira, cadeiras de couro e estantes cheias de livros jurídicos cobrindo as paredes, muito tradicional, muito formal. O advogado, um homem chamado Richard Holloway, provavelmente na casa dos 60 anos, com cabelo branco, óculos e uma postura calma e profissional. Patrícia chegou vestida como se fosse para uma reunião de negócios, terninho de poder, cabelo impecável, maquiagem perfeita. Jéssica veio com ela, também bem arrumada. Eu apareci de calça social e camisa de botão, provavelmente com cara de quem preferia estar literalmente em qualquer outro lugar. Nós nos sentamos no escritório de Richard, Patrícia e Jéssica de um lado, eu do outro. Richard tinha uma pasta grossa à sua frente, documentos legais empilhados de forma organizada. Ele começou com a linguagem jurídica padrão, lendo os documentos, explicando o processo de maneira muito formal, muito dentro do protocolo, e passou pelas partes preliminares sobre o espólio. Os bens, as várias contas e propriedades. Então ele chegou às disposições específicas. Começou com algumas coisas menores, uma doação para uma instituição de caridade local que meu pai apoiava, algum dinheiro para o parceiro de negócios dele como agradecimento por anos de amizade e colaboração profissional, e alguns itens pessoais para diversos parentes e amigos. Então Richard fez uma pausa, levantou os olhos e disse que agora leria as distribuições principais, conforme descritas na versão mais recente do testamento, atualizada 3 meses antes de a capacidade do meu pai ter sido legalmente comprometida. É aqui que a coisa fica boa. Patrícia literalmente se inclinou para frente na cadeira, com um sorriso no rosto, como se estivesse prestes a ouvir a melhor notícia da vida dela. Jéssica imitou, as duas com aquele olhar de tubarões que sentiram cheiro de sangue na água. Richard começou a ler que a casa ficaria com Patrícia, o que fazia sentido legalmente, já que ela morava lá e era residência conjugal. Alguns outros bens, algumas contas, divisão de propriedades, tudo bastante padrão para um cônjuge sobrevivente. Então ele chegou ao negócio, o escritório de contabilidade do meu pai, que valia uma quantia substancial. Richard leu que a empresa seria transferida para o parceiro de negócios existente, com a condição de que uma parte significativa do valor da venda fosse colocada em um fundo fiduciário. O sorriso de Patrícia vacilou um pouco, mas se manteve. Ela provavelmente esperava receber o escritório diretamente, mas o acordo com o parceiro não era de todo ruim para ela. Então Richard chegou às contas de investimento.
Meu pai tinha sido cliente dos sonhos de qualquer planejador financeiro, poupança consistente, investimentos inteligentes, décadas de crescimento composto, estamos falando de muito dinheiro aqui. Richard olhou diretamente para mim e leu que o portfólio principal de investimentos, avaliado em aproximadamente 2.700.000 dólares, seria transferido para mim imediatamente após a conclusão do inventário. Senti meu estômago afundar. Aquilo era muito mais do que eu esperava, muito mais do que meu pai jamais tinha dado a entender. Eu sabia da existência do fundo desde a adolescência, mas sempre achei que fosse talvez algumas centenas de milhares, não um dinheiro capaz de mudar uma vida. O rosto de Patrícia ficou completamente branco, depois vermelho, depois uma combinação manchada dos dois. Mas Richard ainda não tinha terminado. Ele continuou lendo que havia um portfólio secundário, especificamente designado para educação e suporte, avaliado em aproximadamente 800 mil dólares. Esse portfólio tinha sido originalmente destinado ao benefício de ambos os filhos, mas, conforme a atualização mais recente, agora seria distribuído de forma diferente. Jéssica receberia 50 mil dólares como pagamento único, e os 750 mil restantes seriam adicionados à minha herança. O silêncio naquele escritório era ensurdecedor. Jéssica parecia como se alguém tivesse lhe dado um tapa no rosto. Patrícia parecia prestes a ter um derrame. Eu apenas fiquei sentado ali, em choque, tentando processar o que estava ouvindo. Richard, profissional como sempre, continuou lendo. Havia cláusulas, condições, explicações, nas próprias palavras do meu pai, sobre por que ele tinha estruturado tudo daquela forma. Foi então que Patrícia se levantou. Ela literalmente saltou da cadeira, como se tivesse sido lançada por uma catapulta, derrubando a cadeira para trás. O rosto dela estava roxo agora, veias saltadas no pescoço, as mãos tremendo, e ela começou a gritar, a literalmente berrar dentro do escritório do advogado, dizendo que aquilo era impossível, que meu pai tinha prometido a ela que tudo seria resolvido, que Jéssica merecia mais, que eu tinha manipulado um homem velho e doente, que aquele testamento era claramente inválido porque meu pai não estava em seu perfeito juízo quando o atualizou. Richard, calmo como sempre, esperou ela perder o fôlego e então explicou com muito cuidado que o testamento tinha sido atualizado 3 meses antes de meu pai ser legalmente considerado incapaz, que ele tinha sido avaliado por 2 médicos independentes que confirmaram sua capacidade mental naquele momento, e que todos os requisitos legais tinham sido seguidos de forma meticulosa. Patrícia não queria ouvir. Ela se virou contra mim e começou a gritar sobre como eu tinha abandonado meu pai, como eu mal o visitava, como eu não merecia um único centavo do dinheiro dele, como eu ousava pegar algo que, segundo ela, pertencia legitimamente a ela e a Jéssica, como eu era um filho egoísta e ingrato que só tinha causado dor ao meu pai. Jéssica se juntou a ela, lágrimas escorrendo pelo rosto, chorando alto sobre como aquilo era injusto, como ela tinha desistido da carreira para cuidar dele, como tinha sacrificado tudo. Eu apenas fiquei sentado ali, não disse uma palavra, deixei que elas desabafassem, gritassem e se fizessem de completas tolas na frente de um advogado que provavelmente já tinha visto algum drama na vida, mas nada exatamente como aquilo. Finalmente Richard levantou a mão e pediu que Patrícia e Jéssica, por favor, se sentassem. Elas não sentaram. Patrícia chegou a agarrar o testamento da mesa dele e começou a ler por conta própria, como se fosse encontrar alguma brecha ou erro. Foi então que ela encontrou a carta. No fundo dos documentos do testamento havia um envelope lacrado com o meu nome, escrito com a caligrafia do meu pai, identificado como contexto suplementar ao testamento. Patrícia tentou abri-lo, mas Richard disse com muita firmeza que aquilo seria um crime federal, que a carta era endereçada a mim e legalmente protegida. Ela então jogou o envelope em mim, literalmente o arremessou sobre a mesa como um frisbee. Eu o peguei, olhei para Richard, ele assentiu e disse que eu podia abrir ali mesmo ou em particular, como eu preferisse. Eu abri ali mesmo, achei que já tínhamos chegado longe demais para parar agora. A carta tinha 3 páginas, escrita à mão, datada de 3 meses antes de o declínio do meu pai realmente acelerar. A letra dele estava trêmula, mas legível, e só de vê-la minha garganta se apertou. Ele começou pedindo desculpas, disse que sabia que não tinha me protegido da forma como deveria quando eu estava crescendo, que tinha deixado Patrícia me fazer sentir indesejado na minha própria casa, que tinha priorizado manter a paz em vez de defender o próprio filho, e disse que esse era o maior arrependimento da vida dele. Depois ele explicou que, quando se casou com Patrícia, manteve as finanças parcialmente separadas, preservando certas contas apenas em seu nome, em parte porque tinha aprendido lições duras sobre planejamento financeiro no primeiro casamento, e em parte porque algo no instinto dele dizia para proteger o que tinha construído. Ao longo dos anos, ele observou a verdadeira natureza de Patrícia se revelar, a forma como ela me tratava em comparação com Jéssica, a maneira como gastava dinheiro e exigia coisas, como fazia o papel de vítima sempre que não conseguia o que queria, como tentava isolá-lo dos amigos, controlar as decisões dele e manipular situações para beneficiar a si mesma e a Jéssica.
Ele percebeu, anos antes, que Patrícia tinha se casado com ele por segurança financeira e status, não por amor, que tinha visto um viúvo com um negócio bem-sucedido e um filho pequeno como uma oportunidade, não como uma família. Mas também percebeu que estava preso. Se divorciasse, ela ficaria com metade de tudo no estado onde vivíamos, tornaria tudo feio, caro e arrastado, e, mais importante, ele estava envelhecendo, a saúde começando a piorar, e não queria passar os anos restantes em batalhas jurídicas amargas. Então fez a melhor coisa possível dentro daquela situação. Ele estruturou meticulosamente suas finanças e o testamento para garantir que Patrícia tivesse o suficiente para viver confortavelmente, mas não o bastante para manter o estilo de vida ao qual tinha se acostumado às custas dele. A casa, algumas contas, o suficiente para sobreviver, mas a verdadeira riqueza, os investimentos e os rendimentos do negócio, iriam para mim. A herança reduzida de Jéssica era porque meu pai a vinha sustentando financeiramente por quase uma década após a faculdade, pagando aluguel, despesas, aulas de atuação, fotos profissionais e basicamente financiando todo o estilo de vida de atriz desempregada dela. Ele tinha calculado que já tinha dado a ela mais de $200.000 em apoio durante esse período. Os $50.000 no testamento eram o pagamento final dela, depois disso, ela estaria por conta própria. A carta continuava dizendo que ele sabia que Patrícia reagiria mal, que provavelmente tentaria contestar o testamento ou fazer acusações, e que por isso tinha sido tão cuidadoso com a documentação, as avaliações de capacidade mental e a linha do tempo. Ele tinha construído uma fortaleza jurídica em torno de seus desejos finais porque sabia que Patrícia tentaria destruí-los. Ele terminou dizendo que me amava, que estava orgulhoso do homem que eu me tornei, que eu tinha tido sucesso apesar da interferência de Patrícia, e não por causa de qualquer ajuda dela. Disse que eu tinha conquistado aquela herança não apenas pela genética, mas pelo caráter, pela independência, por construir uma vida que não dependia do dinheiro ou da aprovação de ninguém. A última linha acabou comigo. Ele escreveu: "Você é um homem melhor do que eu fui, meu filho. Você conseguiu sair, eu deveria ter saído também. Use isso bem e viva a vida que eu tive medo de escolher." Eu levantei os olhos da carta, meus olhos estavam úmidos, mas eu não estava chorando, eu estava apenas tomado por esse presente final do meu pai, não apenas o dinheiro, mas o reconhecimento, o pedido de desculpas, a explicação. Patrícia estava lendo por cima do meu ombro de alguma forma, não sei quando ela se aproximou, mas tinha visto pelo menos parte da carta. O rosto dela passou do vermelho para um tom acinzentado. Ela abriu a boca, e é aqui que chegamos ao momento que faz toda essa história valer a pena. Patrícia, ali de pé no escritório do advogado, se endireitou à altura máxima e anunciou, com uma voz formal e imperiosa, que aquele testamento tinha sido claramente escrito sob coação e que ela estava exercendo seus direitos como cônjuge sobrevivente para contestá-lo. Além disso, como cuidadora principal durante os últimos anos do meu pai, ela estava alegando que tinha direito a todo o espólio. E, por fim, ela estava oficialmente informando a todos os presentes que estava retirando aquele homem ingrato e manipulador de qualquer herança, que eu não receberia nada. Houve um instante de silêncio, e então Richard Holloway começou a rir. Não foi uma risadinha, nem uma tosse educada, foi uma gargalhada aberta, jogando a cabeça para trás, rindo com a barriga. Aquele advogado digno e profissional, em seu escritório com painéis de madeira, simplesmente perdeu completamente a compostura. Patrícia parecia ter levado um tapa no rosto. "O que é tão engraçado?" ela perguntou. Richard se recompôs, limpou os olhos e disse: "Senhora Patterson, peço desculpas pela minha reação pouco profissional, mas a senhora não pode cortar alguém de um testamento durante a leitura. Não é assim que isso funciona. O testamento já foi executado de acordo com os desejos do seu falecido marido. Você não tem nenhuma autoridade legal para alterar os termos retroativamente. O que a senhora acabou de anunciar é o equivalente jurídico a se declarar rainha da Inglaterra, completamente sem sentido." O rosto de Patrícia passou por cerca de 15 expressões diferentes em 3 segundos. Richard continuou, ainda sorrindo. "Além disso, contestar este testamento exigiria que a senhora provasse influência indevida, falta de capacidade mental ou irregularidades processuais. Seu falecido marido foi avaliado por 2 psiquiatras independentes que confirmaram a competência mental dele. O testamento foi testemunhado por 3 partes não relacionadas, e todos os requisitos legais foram mais do que cumpridos. A senhora pode desperdiçar dinheiro com advogados que lhe dirão exatamente a mesma coisa que estou dizendo agora, mas posso garantir que a senhora perderá e provavelmente será obrigada a pagar as custas do processo e possivelmente sanções por apresentar uma contestação frívola." Ele pegou outro documento da pilha. "Além disso, seu marido antecipou essa reação. Existe uma cláusula de não contestação no testamento. Se a senhora tentar contestá-lo e perder, o que certamente acontecerá, a senhora perde até mesmo a herança que lhe foi concedida. A casa, as contas, tudo seria liquidado e destinado às doações de caridade. A senhora não receberia nada." Patrícia abriu a boca, fechou, abriu novamente, e nenhum som saiu. Richard ainda não tinha terminado.
Quanto à sua alegação como cuidadora principal, tenho aqui documentação mostrando que os cuidados do seu falecido marido foram fornecidos principalmente por equipe profissional de enfermagem, pagos por meio do seguro de saúde e de recursos pessoais dele. O seu papel como cuidador é mencionado no testamento como algo apreciado, mas não é considerado fundamento legal para alterar a distribuição da herança. Jéssica havia se sentado novamente em algum momento, com a cabeça entre as mãos. Patrícia ainda estava de pé, mas balançando levemente, como se fosse desmaiar. Richard olhou para mim. Senhor Patterson, a sua herança é clara e juridicamente sólida. O espólio será concluído dentro de 60 a 90 dias. Precisarei agendar uma reunião para revisar os detalhes das contas, a estrutura do fundo fiduciário e o processo de transferência, quando o senhor estiver pronto. Eu assenti, ainda tentando processar tudo. Patrícia finalmente encontrou a voz, que saiu como um sussurro sufocado. Ele prometeu que nós seríamos cuidadas. A expressão de Richard suavizou um pouco. E a senhora está sendo cuidada, senhora Patterson. A senhora está recebendo a residência conjugal livre de ônus, aproximadamente $400.000 em diversas contas e uma distribuição mensal de um fundo separado que seu marido criou, que lhe fornecerá $3.500 pelo resto da vida. Isso é mais do que muitas viúvas recebem e mais do que suficiente para um estilo de vida confortável. Isso não é nem de longe suficiente, disse Patrícia. A casa tem hipoteca, há despesas, Jéssica precisa de apoio enquanto estabelece a carreira. A hipoteca da casa será quitada como parte do acordo do espólio, respondeu Richard, e Jéssica tem 32 anos de idade e um diploma universitário. Seu falecido marido considerou que ela já havia recebido apoio suficiente para estabelecer a própria independência. A realidade completa estava atingindo Patrícia naquele momento. Ela não receberia os milhões que provavelmente achava que seriam dela. Receberia o suficiente para sobreviver, mas não o bastante para manter o estilo de vida ao qual estava acostumada. Nada mais de financiar indefinidamente os sonhos de atriz de Jéssica, nada mais de fingir ser mais rica do que realmente era, nada mais de olhar os outros de cima do pedestal de esposa de um empresário bem-sucedido. Ela passou 3 décadas sendo terrível comigo, tratando-me como uma obrigação inconveniente, tornando minha infância e adolescência miseráveis, e meu pai esteve observando tudo, tomando notas e planejando sua vingança do além-túmulo. E a melhor parte é que tudo era perfeitamente legal, à prova de falhas. Ela não podia fazer nada além de aceitar a realidade. Patrícia agarrou o braço de Jéssica. Nós vamos embora, vou ligar para o nosso próprio advogado, isso não acabou. Richard, de volta à calma profissional, disse que ela estava à vontade para procurar aconselhamento jurídico e que o escritório enviaria cópias de todos os documentos relevantes. Tenha um bom dia. Elas saíram. Patrícia praticamente arrastou Jéssica para fora dali, as duas com a aparência de quem teve o mundo inteiro desmoronando, o que, de certa forma, aconteceu. Eu fiquei sentado em silêncio por 1 minuto depois que elas saíram. Richard esperou pacientemente. Você sabia? Perguntei por fim. Quando começou a ler, o senhor sabia que ela reagiria assim? Richard sorriu. Seu pai e eu nos reunimos várias vezes durante a preparação do testamento. Ele sabia exatamente como a esposa reagiria. Na verdade, ele previu a resposta dela quase palavra por palavra. A cláusula de não contestação foi ideia dele. Ele queria garantir que ela não pudesse usar raiva e advogados para desfazer seus desejos finais. As avaliações de capacidade mental também foram ideia dele. Ele insistiu em ser avaliado em excesso, queria que a documentação fosse inquestionável. Ele disse que tinha passado anos demais deixando a esposa manipular situações e que não permitiria que ela manipulasse a própria morte também. Eu assenti lentamente, olhando para a carta ainda em minhas mãos. Ele planejou tudo isso. Planejou. Ele estava bastante determinado. Disse que devia você algo melhor do que tinha lhe dado em vida e que garantiria que você recebesse isso na morte. Richard fez uma pausa. Pelo que vale, seu pai falava muito bem de você. Ele disse que você foi a única coisa que ele fez completamente certa. Aquilo me atingiu. Tive que desviar o olhar por 1 minuto. Marcamos a reunião de acompanhamento. Richard me acompanhou até a saída, apertou minha mão e disse para ligar se eu tivesse qualquer dúvida. Caminhei até o carro, entrei e fiquei ali sentado por um tempo. Meu telefone começou a vibrar, mensagem de um número que eu não reconhecia, até perceber que era o novo número de Jéssica. Mensagens longas e confusas sobre como eu tinha arruinado tudo, como eu era sem coração, como eu podia tirar tudo delas, como meu pai teria vergonha de mim. Bloqueei o número. Em seguida Patrícia ligou do telefone dela. Deixei cair na caixa postal. Ela deixou uma mensagem de 5 minutos que basicamente era só gritos, acusações e ameaças de contestar o testamento, mesmo sabendo que isso seria suicídio financeiro para ela. Bloqueei esse número também. Nas semanas seguintes, elas tentaram outras abordagens. Patrícia tentou adicionar familiares em comum no Facebook para pressioná-los a me convencer a abrir mão de parte da herança.
Não funcionou. A maioria da família tinha visto como ela me tratou ao longo dos anos e não tinha simpatia pela situação dela. Jéssica tentou a abordagem da vítima, postando stories vagos no Instagram sobre traição familiar, sobre como o dinheiro corrompe as pessoas e sobre como tinha aprendido quem era sua verdadeira família. A seção de comentários estava cheia de amigos do teatro postando mensagens de apoio sem saber contexto algum. Patrícia chegou até a aparecer no meu condomínio uma vez. A segurança do prédio me ligou antes de deixá-la subir, e eu disse que ela não era bem-vinda. Aparentemente ela ficou no saguão por 20 minutos exigindo falar comigo antes de finalmente ir embora. O espólio foi concluído exatamente como Richard disse que seria. O dinheiro foi transferido, as contas encerradas, tudo processado. Quitei meu apartamento, investi a maior parte da herança de forma conservadora e continuei trabalhando porque eu realmente gostava do meu emprego. A casa ficou com Patrícia, como estabelecido. A última coisa que eu vi foi que ela estava tentando vendê-la porque não conseguia arcar com os impostos e a manutenção com a renda reduzida. Ela teria que reduzir o padrão de vida de forma significativa. Jéssica voltou para Nova York, presumivelmente para vida difícil de atriz, só que agora sem financiamento dos pais. O Instagram dela ficou bem mais silencioso depois disso. O parceiro de negócios do meu pai me ligou alguns meses depois de tudo resolvido e disse que queria que eu soubesse que meu pai falava de mim constantemente no trabalho, que todos no escritório sabiam que eu era o filho que tinha feito algo da própria vida, que não precisava de favores e que tinha conquistado o próprio sucesso. Disse que meu pai tinha mais orgulho de mim do que provavelmente jamais expressou diretamente. Essa conversa ajudou mais do que o dinheiro, honestamente. E se você gostou deste vídeo, por favor clique no botão de inscrição, isso realmente ajuda o canal e nos ajuda a trazer mais e melhores histórias. Obrigado.